Dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Vamos falar de Vasco e Vitória, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pro Vitória é o quinto jogo, né? Já que o rubro-negro não enfrentou o Cuiabá na segunda rodada. Duelo muito importante no São Januário. O rubro-negro precisa vencer esse jogo para dar uma respirada na competição. A gente não sabe ainda se vai ocasionar a paralisação do campeonato, essas tragédias que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Vamos aguardar, todas as informações vão ser trazidas no canal do Dinâmico e também no Instagram do próprio canal também. Mas bora falar sobre esse jogo de Vasco e Vitória, pessoal. Vitória e Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. Saque rápido via Pix, suporte 24 horas, jogos ao vivo e muito mais. Faça o seu cadastro lá, você que faz apostas esportivas, conheça a betnacional.com e se cadastre utilizando o código dinâmico, tá? Tudo maiúsculo quando for fazer o cadastro, beleza? Eu quero iniciar esse vídeo falando dos desfalques do Vitória para o jogo. Expulso, Wagner Leonardo não vai atuar diante do Vasco da Gama, pois foi expulso contra o São Paulo. Os outros dois já têm um tempo maior no DM, né? O Everaldo, que é desfalque nesse jogo, tá no departamento médico desfalque Vitória por causa de uma lesão grau 3 na anterior da coxa, na parte da frente da coxa, e o Raul Cáceres, que fez uma pequena cirurgia na região ali do tornozelo. O jogador também é desfalque para encarar o Vitória. E quem volta, torcedor rubro-negro, jogadores que retornam, né, para atuar diante da equipe do Vasco da Gama, são Camutanga, Rodrigo Andrade e o Yuri Castilho. Jogadores que podem aí... Na verdade, Camutanga e o Rodrigo Andrade serão titulares, né, diante da equipe do Vasco, desculpe. Mas aí vamos ver a situação de Yuri Castilho e traremos aí uma confirmação posteriormente sobre essa circunstância, sobre essa situação. Vamos agora de bate-pronto para ver como é que fica o time do Vitória, rapaziada, para enfrentar o time do Vasco, né? Como é que vem o Vitória, como é que deve ir, etc. Tudo isso no oferecimento da Clínica Ícaro Pereira. Cartão vermelho para gordura localizada. Conheça a ministração lipídica ambulatorial, a MELA, que é um método bem menos invasivo do que a lipo, né? Que muitos de vocês já conhecem. É uma mini lipo. Portanto, aí como está escrito ali, ministração lipídica ambulatorial. Não precisa anestesia geral, nem intubação, gente. Conheça aí através do WhatsApp ou do Instagram, @Clínica Ícaro Pereira, beleza? O Vitória deve entrar em campo, pessoal, da maneira que está aí acima. Lucas Arcanjo, William Lepo, Camutanga, Reinaldo e Patrick Calmon, William Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu, Janderson, Mateuzinho e Alejandro. Janderson, como eu falei, né, terminou saindo do treino da última quinta-feira, mas está tranquilo, normal, choque normal de treino. E o William Oliveira, que eu ainda tenho uma certa dúvida se ele vai ser titular ou o Luan Santos. Mas, por via das dúvidas, já diria, né, o ditado, ou sei lá, a frase que puseram, o William Oliveira tá aí no time provável, não deve fugir muito disso que vocês estão vendo na tela, torcedor. Inclusive, comenta aí o que é que você acha dessa equipe. Bora, temos mais informações aqui, né? Mas comenta aí o que é que você acha desse time. Aliás, quem não for inscrito no canal do Dinâmico ainda, se inscreva aqui no canal. São 3.000 curtidas a meta desse vídeo, tá? Estaremos no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, para transmitir o jogo, graças a Deus. A Flytour disponibilizou aí uma passagem para mim, né? Ou seja, eles disponibilizaram uma passagem para o canal e aí eu vou. O Galindo também conseguiu, correu atrás e vamos viajar. O Adson Piedade ficará em Salvador. São Januário é muito complicado, gente. Quase que a gente fica sem cabine para transmitir. Foi algo assim que a gente agradece muito a Deus e às pessoas também, né, que disponibilizaram a cabine que vamos dividir com outra rádio. Imagine, a gente vai dividir uma cabine e quase ficamos de fora. Mas graças a Deus por tudo. E chegando lá a gente vai falar mais sobre isso, mas quero também parabenizar aí a Flytour, agradecer a Flytour pela disponibilidade das passagens, tá? Mas esse é o time do Vitória, mais uma vez falando, é o time que deve jogar contra o Vasco da Gama. A situação do Vitória não é muito boa, do Vasco também não, viu? E daqui a pouco o Dieguinho do Futebolaço vai falar aqui a respeito
do Vasco também, né? Já ouvimos o Emerson Rocha ontem e hoje vamos ouvir outro setorista do Vasco. Mas não esqueça não, se inscreva aí no canal quem não for inscrito. O canal deu uma pausa assim de crescimento de inscritos diante da fase ruim, né? Eu compreendo demais. Mas se você puder se inscrever, convidar novas pessoas para se inscrever, a gente agradece bastante. E deixar a curtida para que o YouTube recomende para novas pessoas, tá? Bora lá falar agora sobre o adversário do Vitória. Como é que deve entrar em campo o Vasco da Gama? O Vasco deve entrar em campo, de acordo com o nosso querido Emerson Rocha, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, no caso 2 zagueiros, podendo ser 3 zagueiros. Aí entraria o Maicon, né, nessa zaga. No meio campo, Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Galdames, né, o Pablo Galdames. Payet vai ser o meia atacante, com David, ex-Vitória, jogou aqui em 2017, 2018, e o Verratti, o centroavante Verratti. O técnico é interino, é o Rafael Paiva, tá? Vitória e Vasco às 18h30, portanto aí deste domingo. Eu separei juntamente com o meu querido Igor Brandão alguns destaques, né? Na verdade um do Vitória e um do Vasco. Payet e o Mateuzinho. Fazendo aí meio que um comparativo da temporada. O Payet tem 12 jogos no ano, o Mateuzinho tem 23. O Payet jogou 926 minutos e o Mateuzinho 1934. Foram 2 gols de Mateuzinho e 6 assistências, 2 gols de Payet e 5 assistências. Portanto aí os números dos 2 jogadores, né, de Vitória e também aí do Vasco da Gama. Eu quero mais informações do Vasco, depois eu trago aqui a arbitragem. Nosso querido Dieguinho do Futebolaço, né, setorista, portanto, aí da equipe do Vasco, falou sobre o Vasco, enfim, vamos ouvi-lo, mas eu quero também trazer à tona aqui a Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista em social, procure a Clínica Santa Clara. Um abraço para meu querido Alessandro Lobo, tá aqui o WhatsApp na tela, o Instagram também, nosso patrocinador aqui do canal do Dinâmico, fortalece bastante, né? Tanto quanto os outros também, mas manda um abraço para meu querido Alessandro Lobo, que se tornou meu amigo, né? E o comprimido Simparic, proteção para o seu pet contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama, diga sim para Simparic. Vamos ouvir agora o Dieguinho, é um outro setorista, pessoal, do Vasco, e ele vai falar aí, portanto, a respeito da equipe vascaína, né? Como é que o Vasco vem, o que é que está acontecendo no Vasco, tudo isso agora aqui no canal do Dinâmico. Vamos ouvi-lo. Fala, meu parceiro Anderson Matos, aqui é o Dieguinho do canal Futebolaço Vasco e Futebolaço Podcast. Um prazerzaço estar falando com você e com toda essa torcida maravilhosa aí do Vitória, que acompanha o canal do Dinâmico, esse canal fantástico aí, que é referência no país sobre cobertura do Vitória da Bahia. E a situação do Vasco é a seguinte, vamos falar um pouco do extracampo para depois chegar no campo. Nesse momento, as atenções da torcida do Vasco estão voltadas muito para a sua parceira no futebol. A 777 adquiriu a SAF do Vasco em setembro de 2022. E não sei se vocês estão acompanhando o noticiário internacional. A 777 está envolvida em vários escândalos. Está acontecendo nesse momento, inclusive, no Tribunal de Nova York, um processo de acusação ali de pirâmide financeira. Enfim, a situação é bem delicada. Tudo começou a estourar quando eles tentaram comprar o Everton. Já botaram mais de 200 milhões de dólares lá no Everton, mas o negócio está travado. Enfim, então o Vasco anda preocupado e receoso como é que fica a associação, que é quem mantém os 30%, com a SAF, estão em rota de colisão há bastante tempo. Então a gente não sabe exatamente como isso vai desaguar. Tem um aporte que eles têm que fazer agora em setembro, que é o maior, 270 milhões, e o Vasco tá nessa situação aí, internamente o negócio tá meio esquisito. Mas falando de campo e bola, o Vasco tem o retorno de 2 jogadores importantes. O João Vitor, que foi o reforço mais caro da temporada, nosso zagueiro destro, custou 32 milhões de reais, deve ser titular. Ele não vinha sendo titular com o Ramon Dias, que também foi outro profissional que deixou o Vasco de uma forma muito esquisita, né? O Vasco alega que ele pediu demissão do vestiário, ele alega que foi demitido por Twitter. Isso vai envolver agora uma batalha judicial na casa aí de mais de 20 milhões de reais, porque a multa era alta. E aí, um tá querendo cobrar essa multa do outro e a situação vai descambar para os tribunais. Fato é que o João Vitor com o Ramon Dias
não vinha jogando. O predileto dele ali para jogar pelo lado direito é o chileno Medel, campeoníssimo com a seleção chilena, jogador de carreira internacional, e com o Rafael Paiva ele está no banco. Inclusive estourou umas polêmicas do Medel nessa semana, e ele está um pouco mais escanteado, digamos, nesse momento no elenco. Vazou alguns atos de indisciplina, ele teria até trocado soco com alguns jogadores. Esse rapaz que se envolveu nessa confusão com ele acabou sendo emprestado para um time de 4ª divisão, o América de Natal. Enfim, situação do Medel que está complicada. O próprio João Vitor, que eu citei, se envolveu numa briga também com o Medel após o Medel dar uma chegada no Sforza. Ele comprou o barulho do Sforza, e aí os dois começaram ali a bater boca, e o João Vitor foi cobrar o auxiliar técnico do Ramon Dias, Emiliano Dias, que é filho do mesmo. É por causa de vocês, ó. Vocês ficam passando a mão na cabeça dele, por isso que ele age dessa forma. Então digamos que no Vasco tem confusão para tudo quanto é lado. Hoje, sábado, completam 13 dias que o Vasco não tem um técnico. Amanhã, no dia do jogo, vai chegar a 14 dias, 2 semanas. Quem vai comandar a equipe pela 3ª vez é o treinador do Sub-20, o Rafael Paiva, tá? Então estou trazendo um panorama mais geral para vocês aqui sobre a provável escalação. O GE apurou a seguinte informação, mas eu não estou tão convicto de que é esse time que vai a campo não. Mas segundo o GE, Léo Jardim no gol, o Vasco vai abrir mão novamente do sistema de 3 zagueiros e vai para um 4-3-3, sendo que o João Vitor, que é zagueiro, deve jogar na lateral direita. Maicon e Léo fazem a zaga central. Pela esquerda, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Pela esquerda, Lucas Piton. Tripé de meio-campistas, um primeiro volante que seria o Sforza e 2 volantes meias. O Paê jogaria como esse volante meia pela esquerda, o Galdames pela direita. Na ponta esquerda, o bastante conhecido de vocês, o David, o nosso DVD, que chegou sobre muita desconfiança no Vasco. Demorou a engatar um pouquinho, mas vive um bom momento no Vasco nesse momento. Pela direita, o Ross, podendo jogar o Adson também. E no comando do ataque, o Pablo Verrete, nosso pirata, tá? Então esse é o provável time do Vasco, segundo o GE. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu não confio nesse meio campo, tá? O famoso marca-fofo. Tem 3 jogadores aí que não tem tanta característica de marcação apegada, tem muita qualidade de troca de passe. Eu ainda acho que é possível a gente ver o Ross saindo do time, o David empurrado para a direita, o Paê jogando de ponta esquerda, e aí o Matheus Carvalho, o Galdames e o Sforza fazendo esse meio campo. Seria a minha sugestão para a partida, tá bom? A gente vai ter que aguardar a bola rolar. Mandar aqui, ó, um beijão, um abraço para toda a torcida aí do Vitória. Inclusive, a gente debateu aqui no nosso grupo de WhatsApp de membros sobre as recordações que nós temos do Vitória. Eu confesso que o Vitória, pelo menos da minha geração, eu tenho 30 anos de idade, é meio que pedra no sapato, né? O Vitória já nos eliminou em Copas do Brasil algumas vezes. Vocês participaram daquele jogo que vocês venceram o Vasco em 2008 em São Januário por 2-0. O Vasco foi rebaixado ali, não por causa do Vitória, porque mesmo ganhando aquele jogo com as vitórias de Figueirense e Atlético Paranaense, o Vasco seria rebaixado do mesmo jeito, mas ficou marcado aquele 2-0 ali em São Januário. E eu quebrei uma televisão de 51 polegadas numa Copa do Brasil contra o Vitória. Se eu não me engano, foi 2017. A gente perde no Barradão, salvo engano, por 1-0, um gol de cabeça, tem um escanteio batido na área. E aí eu vou bater na borda da televisão, acaba, em vez de pegar no plástico, na bordinha, pega na tela. Quando eu dou um tapa com a ponta do polegar, faz um furo na tela e a imagem, ó. E na época, na situação financeira apertada, eu não tinha dinheiro para comprar outra televisão, recém-casado. Tive que negociar com a empresa que eu trabalhava para vender 30 dias de férias. E aí, com essa venda dos 30 dias de férias, que eu consegui comprar uma outra televisão. Tive que comprar à vista, porque eu não tinha condição de comprar parcelado no cartão, né? Então, eu trabalhei literalmente por uma televisão. 30 dias de férias, peguei o dinheiro das férias e o dinheiro todinho, pimba, casei na televisão à época. Então, eu tenho essa história com o Vitória aí, tá bom? A única lembrança legal que eu me lembro do jogo contra o Vitória foi 2018. Com nossos moleques da base, a gente ganhou de 4-1 dentro do Barradão, e naquele ano o Vasco classificou, inclusive, para a Libertadores. Foi a última boa lembrança e única, acho que, lembrança boa que eu tenho de Vasco e Vitória, mas se Deus quiser pra gente, a gente vai ganhar de vocês aqui. Óbvio, vocês estão torcendo para que o Vitória ganhe do Vascão aqui. Então, que no domingo, cada um consiga aí o que for melhor para seu clube, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento eu volto lá no meu canal. Se vocês quiserem mais informações, tamo junto. Figura da zorra esse cara, velho. Rapaz, dei risada demais, velho. Astro da televisão, velho.
Ai, Jesus, que onda, hein? Que onda. Bom, pra passar pra vocês aqui mais uma vez o time do Vitória, tá aí na tela, torcedor rubro-negro. Não esqueça de deixar a curtida, são 3.000 likes quem tá aqui até esse momento, ou chegou por agora, de repente, né? Tá vendo aí a estreia. Já deixa a curtida aí, por gentileza, são 3.000 curtidas, então cada um é muito importante. E se inscreva aí no canal do Dinâmico. Deixei na tela pra você ver o time provável do Vitória para encarar a equipe do Vasco da Gama, tá? É esse aí que tá na tela para você, torcedor rubro-negro. O time que deve encarar o Vasco. E o time do Vasco que deve encarar o Vitória. O Dieguinho até falou, rapaz, não tô muito confiante nesse time não, que ele citou, né? Aquele time que ele citou foi trazido pelo Globoesporte.com, que é esse aí que tá na tela agora para você. Só que o Emerson Rocha, que também é setorista do Vasco da Gama, disse que acha que não vai ser aquele time que o GE botou. E o Emerson Rocha falou para nós essa equipe aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Pablo Galdames, Paier, David e o Verrete. Tá aí para você o time provável do Vasco da Gama também. E a arbitragem, pessoal, a arbitragem é do senhor Rafael Klaus, Alex Eng Ribeiro e o Daniel Luiz Marques são os auxiliares. Quarto árbitro é o José Mendonça da Silva Júnior e o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é o árbitro de vídeo. Tá aí, portanto, rapaziada, o time do Vasco, o time do Vitória, informações, pré-jogo bem informativo mesmo para vocês, com tudo aí que vocês poderiam saber do Esporte Clube Vitória. Então quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Dinâmico, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, tá? Porque é muito importante pra gente também tudo isso aí. Cada situação é muito importante pra nós, beleza? O vídeo também tem um oferecimento da Ajinomoto do Brasil, alimente-se bem, viva bem. Conheça o Agisal Churrasco para salgar e realçar o sabor da sua carne. Agisal Churrasco e Agisal Churrasco Parrilha. E também Meias Neres, venda de meiões no atacado para distribuidores, fabricantes de uniformes, lojistas, escolinha de futebol, você que tem time de futebol também, com preços imbatíveis. Então manda mensagem aqui no WhatsApp 11 985632549 ou pelo Instagram, @meias.neres, meias.neres no Instagram. Bom, para quem tá aqui até o final do vídeo, eu peço para você já deixar o like aí no vídeo contra o Vasco, né, na transmissão de Vitória e Vasco. Estaremos em São Januário, se Deus permitir. Peço a oração de cada um de vocês aí, para que a gente chegue lá bem, faça tudo direitinho, retorne aí na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Abraço a todos. Excelente final de semana e que o Vitória vença o Vasco da Gama, que o Vitória respire nesta primeira divisão já desde esse jogo. Valeu, gente? Abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.